Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Aqui é Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se, porque a história irá começar. Durante os séculos, durante a morte, o legado de Madalena permaneceu a maior das ameaças a uma igreja temerosa que tinha desviado da descendência messiânica em favor de uma sucessão apostólica autoestabelecida. Diante do medo da igreja de Maria Madalena, um novo documento especial foi produzido, determinando o que o bispo considerava a posição de Maria Madalena dentro do esquema. Intitulado a Ordem Apostólica, o documento era a transição de uma suposta discussão entre os apóstolos após a Santa Ceia e afirmava, diferente dos evangelhos, que tanto Maria como Marta estavam presentes, destruindo assim parte de seu próprio objetivo. Um extrato do suposto debate informa: João disse, quando o mestre abençoou o pão e o cálice e lhes conferiu as palavras, esse é o corpo e o meu sangue. Ele não ofereceu às mulheres que estavam conosco. Marta disse, ele não ofereceu a Maria porque a viu rir. Com base nessa história puramente imaginária, a igreja decretou que os primeiros apóstolos tinham decidido que as mulheres não teriam permissão de se ordenarem porque não eram sérias. A essência desta conversa foi falsa, foi adotada como doutrina formal da igreja e Maria Madalena foi declarada uma descrente. O Novo Testamento, como o conhecemos, começou a tomar forma no ano de 367 d.C., quando uma seleção inicial de escritos foi compilada pelo bispo Atanásio de Alexandria. Dessa lista, certas obras foram aprovadas e ratificadas pelo Concílio de Hippo em 393 d.C. e o Concílio de Cartago em 397 d.C. A seleção, porém, seguiu vários critérios, o primeiro dos quais sendo que os evangelhos canônicos deveriam ser escritos nos nomes dos apóstolos de Jesus. Mas essa regra parece ter sido respeitada desde o início. Embora Mateus e João fossem apóstolos de Jesus, Marcos e Lucas não eram. Ambos são apresentados nos Atos como futuros colegas de São Paulo. Por outro lado, Tomás e Filipe estavam entre os 12 originais, mas os evangelhos em seus nomes foram excluídos. Não apenas isso, mas foram também condenados à destruição. E em todo o mundo mediterrâneo, esses e outros livros foram enterrados e escondidos no século V. Subsequentemente, o Novo Testamento foi submetido a vários cortes e emendas até a versão que hoje conhecemos ser aprovada pelo Concílio de Trento, no norte da Itália, somente em 1545 até mais ou menos 1563. Só recentemente alguns dos antigos manuscritos foram desenterrados, sendo que a maior de todas as descobertas foi feita em 1945 em Nag Hammadi, no Egito. Embora só fossem encontrados em tempos recentes, a existência desses livros não era segredo para os historiadores. Na verdade, algum deles, incluindo o Evangelho de Tomás, o Evangelho dos Egípcios, o Evangelho da Verdade e outros, são mencionados nos escritos do século II de Clemente de Alexandria, Irineu de Lyon e Orígenes de Alexandria. Qual foi o critério para a escolha dos textos dos evangelhos? Foi, na verdade, uma regra totalmente machista, que excluía qualquer coisa que defendesse o status da mulher na igreja ou na sociedade comunitária. Curiosamente, a gente conhece muitos pastores que fazem isso hoje em dia, até mesmo na internet. Mas, voltando aqui.
Como já mencionado, o aparente desprezo de Paulo e Pedro pelas mulheres foi usado para criar uma cena estrategicamente dominada pelos homens, mas até mesmo as frases citadas desses homens foram escolhidas com muito cuidado, ainda que fora de contexto. Por exemplo, na Epístola de São Paulo aos Romanos, ele faz uma menção especial às suas assistentes. Febe, por exemplo, a qual ele diz que está servindo a igreja. A Júlia, por exemplo, Priscila, que arriscou a vida pela causa. Na verdade, o Novo Testamento, mesmo em sua forma estrategicamente compilada, simplesmente pula com mulheres discípulas, mas os bispos da igreja romana preferiram ignorá-las. A igreja tinha tanto medo das mulheres que foi instituída uma norma de celibato para todos os padres, que se tornou lei em 1138. Uma regra que os padres observam até hoje. Alguns a fazem, outros não. Bom, o que incomoda realmente os bispos, porém, não eram as mulheres em si, nem a atividade sexual, era a perspectiva da intimidade sacerdotal com elas que causava o problema. Mas por quê? Porque as mulheres podem se tornar mães e a própria natureza da maternidade é a perpetuação das linhagens. Um tabu que a qualquer custo tinha de ser separado da imagem necessária de Jesus. Mas a Bíblia não sugeria isso. Na verdade, ela indicava bem o contrário. São Paulo chegou a dizer em sua segunda epístola a Timóteo que um bispo deveria ser o marido de uma mulher e ter filhos, pois a família é mais bem qualificado para cuidar da igreja. Embora, de um modo geral, os bispos decidissem seguir os ensinamentos de Paulo, desconsideram totalmente essa diretriz explícita, ignorando até o estado civil de Jesus. Em 633, um misterioso barquinho atracou no porto de Boulogne-sur-Mer, no norte da França. Não havia ninguém a bordo, mas ele trazia uma estatueta com aproximadamente 1 metro de uma Madonna Negra com um bebê, junto a uma cópia dos evangelhos em siriaco. Ninguém sabia de onde viera o barco, mas ele causou um grande furor e sua enigmática ocupante, conhecida como Nossa Senhora do Sagrado Sangue, se tornou a insígnia da Catedral de Madalena de Notre-Dame em Boulogne, um objeto de considerável veneração até ser destruído na Revolução Francesa. A Madonna Negra de Boulogne reforçava a ligação entre Maria e o mar, ou seja, o latim seria mare e do francês mer, na mentalidade popular, e o emblema da Maria do Mar, derivado da insígnia da catedral, era usado nos crachás dos peregrinos antes da época de Carlos Magno. Na verdade, uma versão do objeto chegou à Escócia antes dos selos armoriais se tornarem comuns na Grã-Bretanha. Na Escócia, no século XI, mais ou menos, o Porto de Leigh, em Edimburgo, incorporou seu emblema oficial, uma representação de Maria do Mar e seu filho do Graal num barco à vela protegido por uma nuvem, uma referência a Tiago, José de Arimateia, que fora um dia a nuvem, o líder dos peregrinos. Por algum motivo, os estudiosos da heráldica preferiam ignorar a importância desses emblemas femininos, assim como os compiladores de árvores genealógicas e registros parentais desconsideraram as linhagens femininas. Esse foi o caso particularmente nas eras georgiana e vitoriana na Grã-Bretanha, cujas crônicas fornecem a base de boa parte das informações insatisfatórias disponíveis hoje. Talvez a atual entrada na era de Aquário traga um fim à história denominada pelo homem, mas por ora a maioria dessas obras é publicada em estilo e formato antigos. Pouca pesquisa é necessária, porém, para descobrir que o ideal da noblesse uterine, herança matrilinear da nobreza, era um conceito plenamente aceito durante as idades das trevas e a Idade Média. Diz-se, de um modo geral, que a noção de heráldica, o porte de armas heráldica e os brasões da família começou no século XII,
Talvez isso se aplique à Inglaterra, mas os britânicos não inventaram o conceito como os heráldicos gostariam que acreditássemos. As supostas autoridades no assunto, o Colégio dos Heráldicos e o Colégio das Armas, foram estabelecidas no fim do século XIV para controlar os registros dos portadores de armas. Era necessário que um cavaleiro portasse um brasão decorado para que fosse reconhecido, apesar do vestido da cabeça aos pés, com a cota e malha e armadura. O uso de bandeiras e outros emblemas indicando família ou região se originou em tempos mais remotos, em Flandres e norte da França. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós.